dia sobre isso, né, se conectam bastante com o código que a gente desenvolve. E é independente de linguagem, beleza? Meus exemplos são em Java, mas vale para, enfim, né, para JavaScript, Java, Ruby, qualquer tipo de linguagem que você trabalha hoje em dia aí. Então, essa foto não sou bem eu mais, beleza? Mas era a que eu venho mantendo aí. Meu nome é Alberto, no Twitter eu tô como Alberto_Souza, beleza? Geralmente eu tenho participado bastante ultimamente aí no Twitter, né? A minha jornada hoje em dia é muito sobre isso, né? Se você for no meu canal lá do YouTube, eu publico vídeo todo dia. Então, se você for lá no meu canal, né? A minha jornada é muito da relação entre aprendizado e código e como o aprendizado, né, em como você realmente dedicar tempo para o estudo faz você ser um profissional, né, uma pessoa melhor em qualquer área que você tente fazer, né, trabalhar. Né. A minha frase, em geral, hoje em dia é: quem trabalha 8 horas por dia não tem tempo para estudar. Consequentemente, não tem tempo para melhorar, né, por mais que as empresas ainda não concordem comigo. Mas é que essa frase vem de muito tempo de investidor e investidora, né? Que a pessoa fala que você trabalha muitas horas por dia, você não tem tempo para ganhar dinheiro. A mesma coisa vale para a evolução técnica, em geral. Tem o meu site ali, né? Que é do deveficiente.com, onde eu conto um pouquinho do lance de como que eu enxergo, né, a evolução na carreira das pessoas. E uma coisa que eu pratico no meu dia a dia, né? Eu estou naquela há 10 anos e eu provavelmente trabalhei em menos projetos da vida real do que todos vocês. Beleza? É muito bom contar isso já do início. Então, né, antes de eu entrar exatamente na palestra, né, e sobre a teoria do aprendizado e como isso se conecta com o nosso código, eu trouxe alguns exemplos que eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa dessa sala já usou alguma dessas técnicas em algum código que você trabalha. Ah, e eu não contei o que eu faço no grupo Kaelo Alura, né, que é o lugar onde eu trabalho, que é importante. Beleza? Eu tô lá na Kaelo e na Alura já fazem 10 anos e hoje eu sou quase, né, tô caminhando para ser o responsável por toda a tecnologia da Kaelo e da Alura, né? Então, todo mundo que mexe com tecnologia lá, em geral sou eu que cuido dessas pessoas. E ao mesmo tempo sou eu que cuido do RH da Kaelo e da Alura. Então, eu sou de pessoas e sou de tecnologia. Eu sou um bom amigo, na verdade. Eu gosto. Então, algumas inspirações aí, né, para o nosso código, que eu acho que são interessantes. Então, né, provavelmente você já deve ter lido, ou alguém já deve ter falado para você, você já deve ter lido ou o livro do Goff, ou o livro do Clean Code, Uncle Bob, um colega seu, post de blog, tanto faz. E alguém falou para você, né, que usar design pattern supostamente deixa o código mais interessante, você deveria usar e por aí vai, né? Então aqui tem um exemplo super clássico de um design pattern mega padrão, né, que é a Factory Method ali. O exemplo clássico do livro do Beabá, que é você isolar o código de sua conexão numa factory para você, né, isolar a suposta complicação de criar uma conexão do resto do código. Esse é um exemplo que a gente usa em geral. Tem outros dois exemplos aqui que eu coloquei, né, por exemplo, né, que são patterns que hoje já estão super velhos, mas em algum momento eram super novos, né? Que é você, né, isolar o código de acesso a dados no DAO, por exemplo. Tem esse lance de gestão de dependência, né? Que, enfim, né, parece que é muito difícil, mas é receber argumento no construtor. Mas, eu quero dizer, são dois patterns que influenciam o nosso código, né? Eu imagino que se você, em algum lugar na empresa que você trabalha, não utilizar a injeção de dependência, alguém vai te xingar, sabe? Como assim? Você está instanciando um objeto na mão? Não pode, né? Morrer e tudo mais. Então aqui tem um exemplo, né? Tem aqui o seu user DAO que recebe a conexão como argumento, porque você não sabe como é que aquela conexão foi criada, você não sabe qual é o escopo daquela conexão, o tempo de vida daquela conexão, você usa e pronto, né? É meio que padronizado hoje em dia, né? Não sei se todo mundo aqui é mais javeiro, javeira, se é javascripteiro, javascripteira, rubista, mas enfim, né? Em todo canto tem um pouco disso. Tem esse outro livro, né, que é uma mega influência, beleza? Esse provavelmente é um dos livros mais bem escritos que influenciam a gente, né, como programador e programadora aí. Então tem o Domain Driven Design. Então, aqui tem um exemplo clássico do Domain Driven Design, né? Você não vai ser mais DAO, vai ser repository. Beleza? E aí, inclusive, tem muitos posts da internet, né, que gastam muitas linhas e esforço da pessoa que está escrevendo para tentar diferenciar, né, um do outro, né, que o DAO é a implementação do repositório, o repositório é a abstração mais próxima no domínio. Mas se você for ler
ali nas páginas do livro, para ele ele escreve lá, né? Repositório é um troço que acessa os dados. Fica tranquilo. Mas tem aqui um caso clássico, né? Você consegue navegar pelos Go. Aqui foi um sistema que eu desenvolvi dentro da Kaelo, né? Que para a galera fazer gestão de objetivos. Então você tem ali, né? Eu posso adicionar um objetivo, né? Buscar pelo ID, fazer uma busca por uma especificação, por aí vai. Uma outra coisa mega interessante aí, uma outra coisa também do Domain Driven Design, né, que é o conceito, que é esse conceito que ele fala do agregado, né, que é uma classe ali que geralmente vai ser a sua @entity hoje em dia para quem usa JPA no mundo Java e por aí vai. E a classe que tem mais proximidade do seu domínio em geral, né? A classe é aquela classe que todo o estado da sua aplicação reside em geral nas classes anotadas com @entity que você opera sobre aquele estado dentro do seu código. Um outro livro mega influente, né, o Refactoring, de Martin Fowler, né? Então ele traz várias técnicas de refatoração, né? Extrair método, né? Extrair variável, né? Você criar classes que representam parâmetros dos seus métodos, para você tem aquele método com 5, 6, 7 parâmetros, você cria uma classe para dar uma semântica naqueles parâmetros e passa esse objeto como super argumento ao invés de 7 parâmetros distintos, e por aí vai. Também é outra técnica que pode influenciar o seu código, ou um mix dessas técnicas, eu imagino que influenciem os seus códigos. Um outro super importante, né? Solid, né? Então, de alguma forma, esse nome já influenciou o jeito que você escreve código. Beleza? Então, né? O criador, né? É aquele Bob Martin, né? O tal do Uncle Bob. E ele é super polêmico ali nas redes sociais, tem opiniões super fortes e tal. E foi ele que trouxe a ideia de inversão de controle. E um dos princípios do Solid, por exemplo, o que eu mais gosto é o que ele chama de segregação pela interface, né? Então, tem dois métodos aqui com o mesmo nome, né? Se você for perceber, eu meio que estudei JavaScript, Java aqui, né? Você vai programando nas duas e o código vai se misturando aqui. Aí, beleza? Então, no primeiro, né? Eu quero aqui analisar os objetivos de curto prazo de um objetivo de mais longo prazo. Eu recebo o objetivo de longo prazo como argumento, né? O Go. Só que se eu recebo um Go como argumento, eu posso acessar todos os métodos de um Go. Por exemplo, eu posso chamar Go.set qualquer coisa e alterar essa referência. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E alterar essa referência. Mas uma outra opção era você ter uma interface, por exemplo, que o próprio Go poderia implementar, e nessa interface você só define os métodos de acesso que você precisa naquele método ali, né? Dentro daquele Analyze Short Term Goals, quais são os métodos que eu quero acessar de um Goal? Eu quero acessar só o método que me retorna o número de Short Term Goals. Então eu crio uma interface que tem esse método. Get número de Short Term Goals ali. O meu Goal implementa essa minha interface, só que aí, né, eu recebo pela interface. Eu restringo o acesso do código, né? Esse é o pattern que eu acho que é um do Solid que deixa o sistema mais saudável, né? Que toda restrição que você coloca no seu código tende a ser benéfica para o sistema no médio e no longo prazo. Inclusive, uma vez eu entrevistei uma pessoa que ela se declarou como sênior. E aí a minha única pergunta na entrevista, eu dei esse código aqui e falei: sem você só pode criar mais um arquivo Java no sistema, não pode mexer nada dentro desse método, e você tem que me garantir que dentro desse método eu não vou acessar mais código do que eu preciso. E aí a pessoa não soube fazer, e ele passou no processo. Mas era basicamente isso. Eu falei assim, eu não queria ser meio sacana, né? Mas era só isso. E aí, né? Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero fazer a pergunta anterior é: alguém aqui já ouviu falar de alguma dessas técnicas que eu mostrei até agora? Parece que 100%, beleza? Porque é um bom código. Tranquilo? Ou quase 100%. E aí, vem a próxima pergunta que é importante. Quando você leu sobre isso, quando você decidiu abrir o livro do Domain Driven Design, né? Hoje qualquer livro de código, padrão de design pattern, pouco importa a técnica que estava sendo apresentada ali. Beleza? Ou quando alguém te falou, né? Eu imagino que nas empresas que vocês trabalham, alguém tenha falado para você, né? Temos que seguir o Solid. Solid é bom. Temos que seguir, né? Qualquer uma dessas coisas aí. Você já se perguntou por que
tem esse monte de técnica? Você já parou para refletir um pouco sobre o motivo que... Deixa eu refinar a pergunta, que é assim, por que o cara do Domain Driven Design parou para escrever um pattern que chama repository? De onde foi que veio a inspiração dele? Como foi que ele identificou que supostamente isso seria interessante? Ou tão interessante que ele resolveu escrever num livro para influenciar todo mundo que está aqui na sala? Alguém já parou para refletir muito sobre isso? Desse modo não, é sempre visando, se a manutenção vai ser fácil, é sempre esse o foco. A manutenção vai ser fácil, né? Supostamente é isso, mas por que a manutenção vai ser fácil? Está escrito aonde? Eu digo assim, não é que... Porque esse é o problema dos livros de computação, beleza? Livros da indústria de computação são completamente opinionados. Não existe nenhuma evidência mínima escrita nos livros que diga que ter um DAO faz bem para o seu sistema. Assim, você podia pedir a evidência mais tosca possível. Ele fez um teste AB com 2 pessoas. Um escrevendo código sem DAO e outro escrevendo código com DAO. Deixou esse sistema rodando para avaliar qualquer tipo de coisa. Não tem. Tem muito pouco, entendeu? E mesmo assim, eu digo assim, não tem nos livros, porque tem bastante gente da indústria de computação que fica na academia tentando pesquisar sobre isso. Alguém aqui já leu algum artigo científico sobre programação? Foi sobre, sendo vários, 1, 2... Foi sobre qual foi o tema? É sobre engenharia de software, testes. Boa, né? Esse, inclusive, foi um dos vídeos que eu gravei no canal, né? Será que TDD serve para alguma coisa? Foi um artigo que eu fiz que foi uma revisão de mais de 1000 artigos científicos. O cara pegou mais de 1000 artigos para revisar, né? Só para quem quiser ver depois, inconclusivo, potencialmente não serve para nada. Mas essa é a evidência. Aí você segue a opinião que você quiser, entendeu? É assim que funciona a indústria de computação hoje em dia, beleza, gente? Alguém dá uma opinião e as pessoas seguem. É muito fácil escrever um livro na indústria de software. Muito fácil. Porque você escreve o livro, você dá a sua opinião, como as pessoas não são, aqui na sala, qual que é o seu nome, perdão? Paulo. Paulo, né? Foi o único que levantou aqui a mão em relação a ler artigo. Paulo é uma grande exceção, beleza? Em geral, as salas têm mais pessoas e ninguém leu. Beleza? Se não foi obrigado ou se não foi na faculdade, que a faculdade obrigou a ler ou algo do gênero. Então, né? Esse foi o meu mote, né? De onde é que vem, velho? Como é que o cidadão imaginou que ter uma factory ele ia chamar de design pattern? Tipo, um padrão de design que você deve aplicar em todos os seus códigos. E aí, né, alguns pensaram, em geral, o pensamento vai ser mais fácil, por mais que, de novo, né? Por mais que, de novo, é tudo um feeling. Beleza? Porque eu imagino que tem um monte de gente te dizendo que ter teste diminui bug no sistema. Sim. Mas não tem ninguém te mostrando essa evidência. Porque eu continuo trabalhando em sistemas e revisando código de pessoas e indo em empresas que escrevem testes e continuam com bugs. E eu não falo que é um bug tipo, puta, é uma puta situação difícil. Não funcionou a validação do CRUD. É tipo assim, não é que é uma coisa muito complexa, entendeu? Não funcionou mandar um e-mail ou algo do gênero. Então, né? Tem essa pergunta, né? Porque eu acho que essa reflexão é interessante. Por que a gente não deixa tudo no arquivo só? Porque antes de você vir com a resposta, eu tenho alguns argumentos. Por que faz sentido você separar o seu sistema em 1000 arquivos ao invés de ter um só? Porque você prefere ler, eu digo, seria muito mais rápido eu ler um livro de uma página do que de 1000. Por que tem um sistema que tem 1000 arquivos? Tipo, por que tem 2000 arquivos? Por que eu crio uma classe para cada coisa? Por que eu não recebo todos os parâmetros no controller ali e salvo direto no banco sem criar nenhuma classe de domínio? Eu poderia não ter um Google, eu poderia não ter um repository, eu poderia usar JDBC direto, se fosse Java, né? E gravar. Por que você acha que é mais difícil? Por que vocês acham que é mais difícil? Tem pouca gente, dá para abrir a pergunta. Se eu não souber responder, eu passo e não respondo. Mas por que você acha que fazer desse jeito é pior do que criar as outras abstrações
e dividir a responsabilidade no sistema em vários arquivos diferentes, para depois você juntar todos eles em um outro arquivo e colocar todas essas indireções no sistema, porque lembra disso, né? Cada arquivo que você cria, que um chama o outro, você bota uma indireção. Você tem que ficar na... E aí, a depender do padrão que a empresa estabelece, é como se fosse um buraco sem fim, né? Uma classe chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra. E aí na última tem assim, uma linha de código. Conexão.salva objeto. Por exemplo. Eu acho que pode ser uma questão de referência, tipo, eu acho que quando a gente divide as coisas a gente consegue se referenciar mais fácil do que, por exemplo, ler tudo de uma vez, sei lá, não acho uma pausa, não do tipo. Então, é uma boa hipótese, né? Será que é mais fácil, então, você entender o que está acontecendo? Eu referenciar que tem um DAO, trazer aqui ali que eu gravo as coisas, ao invés de falar, olha, aqui na linha 457 tem uma linha de código que faz um SQL do banco. Você fala, não, tem um method adiciona no DAO, talvez isso facilite, né? Tem um cara que mora no Ceará, né, eu converso muito, chama Rafael Ponte, e ele trabalha lá muito em sistemas legados. O último que ele pegou tinha um arquivo de 15 mil linhas. E para ele, estava sendo difícil. A pergunta ainda fica, né? Por que é mais difícil 15 mil linhas do que, por exemplo, 150 arquivos com 100 linhas, né? Acho que é essa a conta, né? Com 100 linhas em cada um. Acho que essa é uma pergunta que para mim faz muito sentido. Beleza? Que a gente programa... Fala, Jorge. Não, é que pode não ser 150 arquivos com 100 linhas cada uma. Porque nessas 15 mil linhas pode ter muita coisa repetida, por exemplo. Se você separa em algum lugar. Pode. Okay. É uma boa hipótese, não que mas seja verdade. Eu acho que funciona você fazer uma função. Claro. Mas aí entra no que ele falou ali, que é mais simples você ter uma. Sei lá, às vezes um arquivinho de função é um arquivinho que usa as funções. Fechou? Talvez Então, beleza. Talvez seja mais tranquilo. Acho que é uma ótima hipótese. Então, me parece que o drive está claro, né? Supostamente é mais fácil dividir as responsabilidades dos sistemas entre N classes, seguindo qualquer uma ou um mix das técnicas que os livros dizem pra gente que a gente deve seguir. É uma boa hipótese. E me parece que mesmo que não for boa, já estamos todo mundo ferrado se não for boa, né? Porque todo mundo faz desse jeito. Sim. Beleza? Então, é como se fosse agora o coronavírus, é como se todo mundo já tivesse infectado e agora, meu, agora só você lida com isso ou você vai degringolar, não é? Então, né, pra quem gosta aí de React, Redux e tudo mais, eu poderia até dizer que se eu tivesse um arquivo só no meu sistema, eu tinha uma single source of truth, né? Eu saberia que tudo que acontece no meu sistema está num arquivo só. Enquanto que do outro jeito, supostamente mais fácil, eu tenho nenhuma fonte da verdade, porque as responsabilidades estão divididas ali. Então, né, a investigação que vai para essa linha, né? O drive é que fica mais fácil. Todo mundo aqui acredita, ou pelo menos a maioria que se manifestou, acredita que fica mais fácil. Eu não vou nem entrar no mérito se vocês acham fáceis os sistemas que vocês dão manutenção hoje. Imagino que geraria até uma boa discussão sobre quem acha fácil e quem não acha fácil. Inclusive vai ter pessoas que para o mesmo pedaço de código, aquela pessoa acha aquele código fácil e outra pessoa acha aquele código difícil. Que deve ter uma explicação também. Pelo né? Tem alguns outros porquês aqui, né, que eu queria colocar para vocês, que é, por que o nome de variável tem que ser semântico? Porque, aí já perguntei essa, né, que alguém surgiu com essa ideia de fazer controller, service e DAO. Pessoal, por quê, né? Por que é controller? Controller chama service chama DAO e DAO usa a entidade. Eu imagino que algumas pessoas aqui, a maioria, deva trabalhar em projetos que estão lá no GitHub, deve trabalhar via pull request e deve ter alguma régua na sua empresa de revisão de código. 3 pessoas têm que aprovar, uma pessoa tem que aprovar, um sênior, uma sênior, um pleno, uma plena e um júnior. Enfim, cada empresa tem um algoritmo de revisão de código para aprovação do PR, né? Aí a pergunta é, estamos na sala livre de julgamentos, beleza? Alguém já ficou chateado
com a revisão de código alheia? Com alguém revisando o seu código, te dizendo para fazer mudanças que você não concordava? Ou vocês sempre aceitaram muito de boa todas as sugestões que eram feitas no seu review tranquilamente? Cada um vai ver de um jeito. O programador diferente vai chegar de outro jeito. É muito pessoal. Alguém já teve... Então eu imagino que, como ninguém respondeu, ninguém nunca teve atrito revisando código, que essa vai ser uma plateia bem diferente pra mim. Não, fiquei bolado na várias vezes. Porque às vezes era uma plateia estúpida, né? Que não fazia o menor sentido. Obrigado, acho que você expressou o sentimento de muitas pessoas. Do meu lado, Às vezes eu não variava, às vezes. do meu lado, eu não costumo ficar bolado com a sugestão da galera, mas eu costumo ficar bolado quando eu dou uma sugestão e a pessoa não consegue aceitar e discutir comigo. Tipo, nem pra falar que eu esteja errado, sabe? Mas expor argumentos lógicos, afinal a gente trabalha com Lógica. Então, aí eu fico bolado quando isso acontece, mas se a pessoa me der tipo, uma ideia zoadaça, aí eu não vou ficar bolado, mas Vai ignorar, né? talvez eu vou ignorar e trocar ideia com a pessoa. Por sinal, não se sintam sós, beleza? Acontece regularmente em muitas empresas. O processo de review é uma mera formalidade, todo mundo acha um puta saco. Chega o PR, a pessoa olha, aprova, e o número de comentários cai com o passar do tempo, porque começa a ficar um saco, discussões infinitas, o argumento que é lógico para um não é lógico para o outro, a variável que é semântica para uma pessoa não é semântica para outra, e ainda tem coisas do tipo assim, eu acho que esse código deveria residir em outra classe. Por quê? Por quê? Porque se você foi capaz de compreender o meu código a um ponto de me sugerir que ele deveria residir em outra classe, parece que outra pessoa que lesse meu código também entenderia esse código e eu vou botar ele em outra classe. Vem de onde? E aí, então, esse é um detalhe que pega bastante, né? Tem muito atrito e revisão de código, né? Essa é uma coisa que é muito estudada na parte de feedback, apesar de não ter uma causalidade ali, uma comprovação realmente. Que é, todo mundo fala de feedback construtivo, né? E o review de código, supostamente as empresas propagam como se fosse uma boa oportunidade de feedback construtivo. Pois saibam, gente, é importante você saber disso. A maioria dos feedbacks construtivos chegam na sua mente e a sua mente interpreta assim, filha da puta. Você passa um tempo até você entender, internalizar e aí você julgar que aquilo realmente pode ter um potencial para o seu crescimento. A primeira reação, porque é natural, né? Não existe essa pessoa que eu vou aqui falar, olha, você pode escolher qualquer jeito, entendeu? Você pode escolher o jeito do Google, de situação, behavior, não sei o que lá. Você pode escolher o pior possível, feedback sanduíche. Você escolhe entre as técnicas ruins a menos ruim possível para dar um feedback construtivo. Entre todas elas, a pessoa sempre vai reagir. E aí, ainda tem isso, né? Se a pessoa for uma júnior, ela vai querer se matar. Porque ela vai se achar a pior coisa do mundo em função daquele feedback. Não importa o quão soft você tenha sido. Se a pessoa for considerada plena, né? Se ela se achar uma plena, em geral ela vai até interpretar de maneira, tipo assim, beleza, acho que faz sentido, mas puta, será que eu não estou mandando bem? Será que eu deveria ser júnior? E aí, se for uma pessoa que supostamente se considera mais sênior, quando eu falo se considera, porque é no viés da pessoa, não é no viés da empresa, tudo bem? A pessoa tem que se considerar. Se a pessoa se considera mais sênior, em geral, o tempo de resposta dela e de ação em função do feedback tende a ser mais rápido. Porque ela já passou por tanta coisa que ela já entendeu que sim, tá tudo bem errar, tá tudo bem não ser perfeito ou perfeita. O padrão é fazer um código que vai ter bug, por exemplo, né? Então ninguém fica fazendo... Olha, Bregada, eu vou botar essa feature aqui no ar e eu boto minha mão no fogo que não vai ter bug. Geralmente ninguém faz essa aposta, né? Então, né? Em geral você vai aprendendo. Mas é um puta de um atrito, né? Porque você está dando feedback construtivo, a pessoa entende que você está... Antes dela entender que é construtivo, é destrutivo. Ela entende que você está dando uma opinião que não é cercada de lógica, que para ela não faz sentido. E aí começa a ficar meio maçante a parada do feedback, a parada do code review e por aí vai. Então, vamos tentar, né, navegar. Aqui tem mais outras coisas aqui, né? E agora, acho que é um ponto importante para mim, né, que acho que fez muito sentido para mim. Eu sou uma pessoa lógica. Beleza? Demorou muito na minha carreira para eu conseguir ajustar, eu dar feedbacks construtivos. Eu julgo bastante eles hoje em dia, né? Então, eu realmente, assim, pra mim está bem aberto a valia de um feedback construtivo, confesso pra vocês. Mas beleza, né? Vou tentar dar e tal, mas eu caminhei muito
entre ser taxado de grosso e a pessoa entender que eu tô falando só de boa, entendeu? Assim, muitas vezes a pessoa me falou que eu era estúpido, filho da puta, que eu, sei lá, qualquer coisa, né? Por mais que eu não queria ser. Mas o que importa é a interpretação da pessoa sobre suas palavras, não o que você quis dizer. A verdade é essa. Então, né? Não entrava na minha mente, por que é fácil? Por que eu tô seguindo esse livro aqui, não sei o que, há tanto tempo? E aí, quando eu entrei no RH, acho que é importante para eu contar isso, para eu chegar nesse negócio aqui. Quando eu entrei no RH da Kaelon foi 3 anos atrás. Tinha várias situações acontecendo, né? E o meu drive sempre foi, o povo tem que trabalhar direito. O que significa o povo trabalhar direito? A pessoa entender que ela está evoluindo pessoalmente, não tem extremamente evolução na carreira, ela tem que ter crescimento pessoal. Então ela tem que entender que aquele período dentro daquela empresa, ela vai ser melhor para ela como pessoa, é isso. E a empresa tem que entender que aquela pessoa ali dentro faz a empresa crescer. Foi isso, né? E eu confesso, no meu mundo lógico, que não adiantava uma pessoa falar pra mim que eu tinha que ser ágil. Como assim ser ágil? Tem que falar, comunicar o tempo inteiro, feedback constante, reunião. Aí você pode escolher a implementação de agilidade que lhe convém. Vai ser Scrum, vai ser Kanban, vai ser a sua implementação diferenciada ali, né? Onde é que está a evidência? Onde é que está a evidência que eu tenho que fazer um RH ágil? Me diziam que no RH eu tinha que... Sempre me falaram isso, né? Cada pessoa é diferente, Alberto. E é mesmo. Pelo menos o DNA, né? Não que os comportamentos sejam, mas... Cada pessoa é diferente, Alberto. E aí você tem que dar um tratamento diferente para cada uma das pessoas. Para você conseguir fazer um bom RH. Eu só pensava assim. Quer dizer que se eu trabalhar na empresa de 2 mil pessoas, eu vou ter que ter 2.000 formas diferentes de lidar com gente? Não vai dar. Não vai dar. Não vai escalar. Claramente não vai escalar essa parada para mim. E aí eu confesso, foi uma jornada grande. E aí, o RH abriu muito minha mente para as publicações científicas. Eu pautei toda a construção do RH da Kaelon e o processo dos times que eu cuido, né? O time de tecnologia da Lura é o que eu estava começando a cuidar, né? Mas os outros que eu cuido, todos são regidos pela mesma forma e quem me influenciou foram os psicólogos. Porque se tem alguém nesse mundo que estuda a gente, é o psicólogo, na minha opinião. Eu falei, velho, eu vou ver isso. Eu não vou ver o povo de agilidade, eu vou ver o psicólogo que está dizendo como é que funciona, definir o objetivo para a vida. Eu vou ver o psicólogo que é referenciado no mundo. Tem um que chama especificamente, que é o que é o... Hoje ele é como se fosse meu ídolo. É um que chama Albert Bandura, que ele é o cara mais citado em todos os artigos científicos de psicologia do planeta. Ele é mais citado que Freud. Tem medalha de honra ao mérito dos Estados Unidos, do Canadá, do Escambau, tem 90 que tá vivo ainda. E o cara me explicou um bagulho que eu falei assim, gente, faz todo sentido aí, tá explicado. E era uma relação de causalidade. Ele falou, se você faz isso com pessoas, ele falou, se você fizer isso com uma pessoa, vai acontecer isso. Eu falei, gente, tá explicado, porque eu via isso acontecendo ao meu redor o tempo inteiro. E eu caí pro lance de entender como funcionava a nossa mente, eu e Jefferson, né, que é quem é o meu par na Kaelon de aprendizado, de montar os treinamentos e de fazer um monte de coisas, e a gente caiu nisso. Alguém já ouviu falar sobre a teoria que chama Teoria da Carga Cognitiva? Beleza. Essa é a parte muito boa da palestra. Porque na primeira parte todo mundo já tinha ouvido falar de tudo. Então o julgamento acontecia constantemente. Agora, como ninguém ouviu falar, eu posso falar qualquer coisa. Então, como ninguém ouviu falar, eu estou navegando em águas mais tranquilas aqui. Então depois pesquisem se vocês, enfim, né, para duvidarem do que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, né, a teoria da carga cognitiva é a linha científica que traz mais evidências de como vocês, né, de como a gente aprende coisas. De como funciona o nosso cérebro em diversos momentos do aprendizado. Beleza? Então eu vou dar só uma introdução aqui rápida, né? Depois você também está passando o tempo da palestra. Eu nem estou contando o tempo, para ser bem sincero. Mas eu vou dar só uma introdução aqui rápida para ficar todo mundo meio que alinhado. Tem uma coisa na sua cabeça que chama memória de trabalho. Então, o exemplo clássico é, quando você pega um texto que você domina, você lê ele geral bem rápido, ou médio rápido. Quando você pega um texto que você não domina, cada parágrafo parece uma montanha que você escala
e de vez em quando você fica até com a sensação que sua cabeça está até mais cansada.